Bom, pessoal, nesse vídeo nós vamos fazer uma breve introdução sobre o que é o Bootstrap, vocês entenderem o que é esse framework CSS, como é que ele funciona, e também vamos falar dos primeiros passos necessários para você iniciar o uso desse framework em um projeto web. Então, vamos lá. Então, inicialmente, o que é Bootstrap? Bootstrap nada mais é do que essas alças no topo da bota ou de uma bota são utilizadas para auxiliar no momento de calçá-la, certo? Porém, no contexto da computação, ele tem um outro significado, obviamente, e nada mais é do que uma técnica de carregar um programa ou algumas poucas instruções específicas de maneira a facilitar o carregamento de programas maiores. Então já dá para ver que sim, tem alguma relação e isso vai ficar mais claro mais adiante. Você pode pensar nisso também como uma forma de inicialização no nosso contexto de computação. O Bootstrap foi desenvolvido por Mark Otto e Jacob Thornton no Twitter e o objetivo inicial era buscar consistência entre as ferramentas internas. Porque antes dele, várias bibliotecas foram usadas em diversas ferramentas, o que gerava inconsistência e problemas de manutenção. Entretanto, a primeira versão do Bootstrap serviu mais como uma forma de documentar e compartilhar os padrões de projetos e componentes utilizados no Twitter. Sobre o histórico do Bootstrap, né? Ele foi liberado como um projeto open source em agosto de 2011 e já em fevereiro de 2012, ou seja, menos de um ano, já se tornou o projeto mais popular no GitHub. No ano seguinte, em agosto, a versão 3.0 foi lançada. 5 anos após, em janeiro de 2018, a versão 4.0 e, por último, este ano, 2021, em maio, a versão 5.0 foi lançada, que é a versão que nós vamos utilizar ao decorrer do curso. Dentre as principais melhorias da versão 5.0, eu destaco a remoção da dependência do jQuery. Agora não é mais necessário saber jQuery, nem utilizá-lo. Remoção do suporte ao Internet Explorer. A adição de ícones SVG. É bem verdade que antigamente ele já utilizava o fonte Awesome, que eu prefiro, porque eu acho que tem mais ícones, mas agora o Bootstrap adicionou ícones próprios e provavelmente essa coleção vai crescer. Melhorias no sistema de grid e suporte ao RLT. Vocês vão ver bastante ao longo dessa série de vídeos. Então eu vou explicar um pouco para vocês. Quando você, aqui no Brasil e no Ocidente de forma em geral, a escrita se inicia da esquerda para a direita. Porém, em outros países, em outros idiomas, como o idioma árabe, a escrita se inicia da direita para a esquerda. Então, imagine que você está desenvolvendo um website e você quer posicionar a frase, quer que essa frase tenha uma margem da onde começa o texto. No Brasil, seria uma margem à esquerda. Em algum país árabe, seria uma margem à direita. Então, como fazer isso? O que o Bootstrap tem, é o que tem também no Android, é suporte a RLT, que ao invés de você pensar esquerda e direita, você vai pensar em termos de start e end. Então, o que é que muda? Quando eu falo start, o início vai mudar de acordo com o idioma ou com a escrita. Mas você vai falar, mas em termos de desenvolvimento, o start é onde começa. Então você não vai ter que se preocupar se o start é à esquerda ou à direita. E o end, o final, é onde termina. Você também não precisa se preocupar. Então você vai usar essa abstração de começo e fim e o próprio Bootstrap vai adequar de acordo com o idioma. Então vocês vão ver bastante ao longo desse vídeo várias instruções, várias classes CSS atreladas a essa palavra start ou end, que é justamente relacionada ao suporte RLT. Então, onde é utilizado o Bootstrap? Então, guess where? Twitter, obviamente, que é o pai da criança, Spotify, LinkedIn, Udemy, Lyft e Postman. Então, essas são apenas algumas empresas grandes. Em uma busca rápida, eu verifiquei que estão utilizando o Bootstrap.
E aqui temos algumas informações sobre o projeto open source lá no GitHub. Dá para ver quantidade de forks, várias estrelas, usado, o número de pessoas que usaram bastante grande, também uma quantidade absurda de contribuidores e as linguagens, né? JavaScript, CSS, SCSS, HTML. E quais são as vantagens de usar o Bootstrap, né? Então, primeiro que é uma coleção livre de ferramentas para você criar seus sites ou aplicações web. E ele permite você dar esse startup, esse kickoff do projeto muito rapidamente, sem se preocupar com o design e recursos base de interface, porque ele já traz isso para você pronto, no ponto de você utilizar. Então você não precisa perder tempo no início do projeto pensando nisso, porque tudo isso já está pronto no Bootstrap. E além disso, como tem todos esses componentes prontos e as boas práticas são utilizadas para a criação do Bootstrap, ele facilita a padronização e o uso das melhores práticas de desenvolvimento de HTML, CSS e JavaScript. Dentre os recursos que o Bootstrap traz para você entregas, temos um design totalmente responsivo, uma parte de tipografia, estilos para formulário, botões, gráficos, navegação, vários componentes de interface gráfica, o reset do CSS que, junto com o estilo visual base para a maioria das tags, garante um estilo uniforme em todos os navegadores, ícones, grid já pronto para uso para você construir os layouts, componente CSS, plugin JavaScript e, além disso, tudo isso é responsivo e mobile first. Mas o Bootstrap não é o único framework que entrega esse tipo de coisa. Então, se você não quiser usar o Bootstrap, existem alternativas. E aqui eu vou listar algumas delas, eu não consigo te dizer precisamente quais delas suprem todas as funcionalidades do Bootstrap, mas fica algumas dicas aí. Nós temos o Tailwind CSS, o Materialize CSS, Material Design Lite, Puma, Foundation, Skeleton, Pure CSS e UI Kit. Esses são os principais que eu encontrei. Não conheço a fundo cada um deles, mas vale a pena você dar uma olhada caso você não deseje usar o Bootstrap, que é o que a gente vai usar no curso e, portanto, é o que eu recomendo. Não porque o Bootstrap é melhor do que o outro, mas porque eu já tenho uma intimidade com o Bootstrap e para o que a gente vai utilizar, ele é totalmente suficiente, como a maioria desses poderiam ser. Então vamos lá ver como é que a gente faz então para introduzir o Bootstrap em um projeto nosso. Então vamos lá, nossos primeiros passos. A maneira mais rápida de você utilizar o Bootstrap, de adicionar o Bootstrap ao seu projeto, é via CDN, Content Delivery Network, ou rede de entrega de conteúdo. Uma CDN, basicamente, ela é, bem a grosso modo, um conjunto de servidores espalhados geograficamente ao redor do mundo, de forma que ele consiga entregar um servidor de cache, de forma que ele consiga entregar aquele conteúdo rapidamente para quem está requisitando. Então, aqui no Bootstrap, você usa a JS Deliver, que é uma CDN de código aberto. Então, qual é a ideia de qualquer CDN? Suponha que você quer assistir um filme no Netflix. Se a sede do Netflix fosse no Japão, por exemplo, imagine você ter que cruzar toda a rota sobre a internet do Brasil até o Japão para fazer o download ou para fazer o download desse vídeo e então carregá-lo na tela e assistir. Então imagine os possíveis congestionamentos de dados que você enfrentar. Então ao invés de você requisitar lá no servidor de origem no Japão, o que a CDN faz é replicar em cache vários desses conteúdos de acordo com a locação geográfica e com os que são mais requisitados em servidores de forma que fique mais próximo. Então, se tem vou dar um exemplo aqui de filme, porque é mais fácil. Se tem um filme que está sendo bastante assistido no Brasil, provavelmente ele vai ser feito o cache dele num CDN no Brasil, se existir, ou num servidor próximo ao Brasil, de modo que usuários brasileiros não precisam percorrer rotas tão longas para fazer o download dessa informação. Então o CDN surgiu realmente com a necessidade de vídeos e gráficos e conteúdos mais
que é o que necessita de maior banda larga. Porém, hoje em dia já funciona com dados menores, como por exemplo o Bootstrap aqui. Então, a maneira mais fácil é você incluir um link aí, uma tag link com a CDN do CSS e a tag script com a CDN para o JavaScript. Essa vai no final do body. Mas, dependendo do seu projeto, você também pode instalar via gerenciador de pacotes, como o NPM e o Yarn. E ainda você pode simplesmente baixar o Bootstrap, seja o código-fonte ou a versão pré-compilada, e simplesmente utilizar. Então, se você quiser, tem um link aí para mais informações. Se você utiliza o Bootstrap pré-compilado, você vai encontrar essa estrutura. A pasta do Bootstrap, uma pasta para CSS, uma pasta para JavaScript. Porém, dentro da pasta CSS, você tem vários arquivos. Bootstrap Grid, o Reboot, Utilities, o CSS, a versão minificada, que eu vou deixar um link explicando o que é com mais calma. Mas basicamente é uma versão onde você retira todos os comentários, todos os espaços brancos, de forma a tornar o arquivo menor e, consequentemente, tornar mais rápido o download desse recurso na hora de ser utilizado no navegador. Então, normalmente a gente vai trabalhar com essa versão, o Bootstrap Min CSS, que é justamente a versão minificada. Nessa tabela aqui a gente mostra quais recursos cada um desses arquivos CSS entrega. Então, o que a gente vai utilizar é o Bootstrap Min CSS, que entrega todos os recursos da plataforma, como o layout, a parte de conteúdo, a parte de componente e os utilitários. Porém, quem quer utilizar outras partes, por exemplo, quem quer utilizar só a parte de grid, pode usar o Bootstrap Grid CSS. Quem quer utilizar só as classes utilitárias, basta baixar o Bootstrap Utilities. E quem quiser só o reboot, basta baixar o Bootstrap Reboot CSS. Na pasta JavaScript também temos vários arquivos e o nosso foco aqui é no Bundle.js, que inclui o Popper, que é um dos plugins, e a gente vai utilizá-lo pela simplicidade. Então, em ambos os casos, a gente vai utilizar o mais completo, porque fica mais fácil e simplifica a nossa vida. Talvez um recorte menor fosse suficiente, mas não precisamos passar por isso. Então, a gente vai usar a versão mais completa, para a gente é a melhor opção. Então, no caso, a gente teria apenas esses arquivos, o Bootstrap Min CSS e o Bootstrap Min JS. E para utilizar esse cara, a gente precisa adicionar ao nosso código HTML, e esse seria o template principal. Então você pode encontrar esse template no site do Bootstrap. Basicamente aqui não tem nada demais, algumas metadados importantes, o link para CDN, nesse caso do CSS, e veja que o script, que normalmente fica dentro da tag head, hoje em dia é utilizado principalmente para esses arquivos de JavaScript mais pesados, no final do body, como forma de fazer com que o carregamento desse script, desse arquivo CSS, não ocasione demora no carregamento da página. Por isso ele fica na última página do body, já que o carregamento do HTML no browser é sempre sequencial. Okay? Então, pessoal, basicamente era isso para esse vídeo. A gente tem um template aí já para começar a utilizar o Bootstrap da forma que mais interessar a gente. E em seguida, vamos conhecer um pouco mais do Bootstrap Grid System. Então, siga acompanhando essa série de vídeos e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!